Boa noite, pessoal. Estamos juntos aí mais uma vez para mais um webinário. E queria, primeiramente, sobretudo aí, agradecer o pessoal que está derivando tempo, embora seja em busca do conhecimento, e a gente está tentando passar o melhor para vocês, mas também tem que reconhecer que vocês estão dedicados aí para parar, dar derivar tempo para isso. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje aí? Vamos iniciar falando, inclusive o último webinar que eu fiz, meu nome é Roberto Donofre, o pessoal sempre me conhece mais por Donofre mesmo, né? Tem pessoa que nem sabe meu primeiro nome. E eu falei sobre o JF011, que é um CVT amplamente utilizado pela linha Nissan e outras montadoras. E agora a gente vai comentar hoje sobre o JF015E. Inclusive já está na tela aí para vocês não confundirem, porque a Nissan ela aplica esse CVT e a numeração dela, que a Nissan usa, é RE0F011A. Então não confundir com o JF011. Né? Hoje, nas outras montadoras como a Mitsubishi Lancer, Suzuki, Swift, Renault Captur, que também usa, inclusive já está na nova Duster, a gente vai se referir a ele nas tabelas e tudo de utilização como JF015E e algumas situações 015/16. Beleza? Então tem todos os anos aí de aplicação e tal. Vamos lá. Ela é um Jático, JF015, e também pode ser chamado de CVT-7. E ela é uma combinação do sistema CVT com assistência de uma caixa auxiliar, o númerozinho 1 aí, em um conjunto planetário tipo Ravenhot. A gente vai ver as particularidades que tem de aplicação dele. O conjunto das polias variáveis e correias estão instaladas na parte superior da transmissão. Isso aí ficou um pouco diferente do que a gente tinha nas outras, né? Então a gente tem aí a correia, a polia de entrada e a polia de saída, na disposição exatamente como ela é mesmo lá no câmbio. Essas imagens aí são fotos de um câmbio real mesmo, né? Não tá ao contrário, é isso aí, a polia da esquerda, número 2 é de entrada e a outra é de saída. Muito bem, essa transmissão utiliza um novo tipo de fluido. Isso aí eu acho bastante interessante a gente salientar. É o CVT-NS3. O fabricante avisa que esse fluido não é compatível com o fluido anterior. Então, assim, inclusive se a gente for lá na concessionária Nissan e falar que é para um CVT, ele vai falar qual é, o JF011, que inclusive por ele já teve 2 modelos diferentes de fluido, e agora o JF015E aplica esse CVT NS3. Então, até que se prove o contrário, realmente não existe condições de fazer um mesclado aí do fluido. É óbvio que, pessoal, não existe incompatibilidade química. O pessoal que usa a máquina aí pode ficar preocupado. Pô, eu fiz a troca de um JF011 e restou lá uns 100 ml no bujão, no tambor da máquina. Né? Eu escutei lá no webinário, baixei o material. Inclusive, quero salientar também que vocês podem, ao final da palestra, aquele que participou integralmente, ou escutou, participou aí vendo até o final, vocês podem depois baixar o material, vai ter todo o descritivo aí certinho e fazer o download. É interessante fazer o download desse material, porque mesmo quando vocês adquirirem o manual técnico da transmissão, tem muitas informações que a gente colocou nesse webinário aqui, que é dia a dia da oficina, que às vezes nem própria montadora recomenda fazer nenhum tipo de reparo, de teste, que nós recomendamos e que sabemos que é realmente a necessidade real da nossa frota, tá? Então é interessante fazer isso e anexar lá no manual. Ele não substitui o manual, ele complementa. Então, maravilha. Como eu falei, o fabricante não recomenda misturar o fluido, nem substituir pelo outro. Aí nós temos aí o 1 e o 2, a posição do tubo. Isso é uma particularidade diferente do JF011 também. O JF011 tinha uma vareta de verificação de nível. Esse não, esse aqui vai ter agora um tubo, semelhante ao L4, ao CVTF novo do Toyota Super CVT, como os outros que a gente já conhece que tem tubo oco, né? E esse, tá vendo essa particularidade aí, o número 2? Esse bujãozinho que a gente vê na lateral não é de verificação de nível, né? Não é um bujão lateral de verificação de nível. Vamos tomar cuidado com isso aí então. Muito bem, a capacidade total de fluido é de 7 litros. Aí a gente vê com mais detalhes, tá vendo? Ó? O tubo de nível, o trocador de calor, número 2. Isso aí.
Então, retira-se o tubo para esgotamento do fluido do cárter, total, né? Esgotamento total do cárter. E o filtro é substituível. Então, a gente consegue substituir, como o JF011 também. No caso de manutenção, trocar o filtro cartucho, ó, o 3 aí, ó. Só que vamos fazer uma ressalva, pessoal. Esse cartucho, abaixo da tampa traseira, em alguns modelos, existem alguns modelos que o filtro está também interno ao trocador de calor, como era o JF011. Embora o trocador de calor do JF011 era redondo, esse não é, mas também possui um filtro cartucho diferente. É cartucho, mas não é intercambiável. Não dá o filtro do JF011, não serve nele. É específico do JF015/16E. Temos a junta do cárter aí também, que é semelhante à do JF011. Nesse outro slide a gente vê aí a fixação do conversor de torque no flex plate por 4 sapatas e propriamente o conversor. Então alguns ainda têm aquela dúvida, né? Ah, como alguns CVTs que aplicava na Honda no passado não usava conversor. Esse, como sempre o JF011, sempre a Jático nessa versão de câmbio CVT usou conversor de torque e continua usando. Localização da caixa auxiliar. Essa caixa que a gente viu que é a diferença, né? Um diferencial entre o JF011 e esse. Aí ela está atrás do pinhão do diferencial. A localização dela aí. Essa transmissão utiliza 2 embreagens na caixa auxiliar. Uma para as velocidades à frente e uma para ré. Muito bem. Componentes. Então tá, isso é bastante interessante. Ó. Essa transmissão utiliza um conjunto planetário tipo Ravenhot, com 2 solares. Então, à esquerda aí nós vamos ver a solar traseira, no meio o conjunto planetário Ravenhot e à direita a engrenagem solar dianteira. Então, a gente vai analisar aí, conforme as embreagens trabalham em cima dessas solares, como que vai se fazendo a relação. Interessante que o pinhão do diferencial está ligado ao conjunto planetário por um acoplamento estriado. Então, ele tem essas estrias, assim que você acopla, ela passa a ser uma coisa só, passando força então para o pinhão do diferencial, para a relação final. Muito bem. Mas aí temos o pinhão na parte superior e a disposição do pinhão está acima da coroa. Então é interessante isso aí que alguém pode falar, poxa, mas ficou longe, né? O contato de dente do pinhão em relação à coroa está longe do nível do fluido. Mas isso não é problema, porque quando a coroa ela roda, né? Ela capta o fluido, arrasta o fluxo de óleo sobre os dentes e aí ocorre uma boa lubrificação entre pinhão e coroa. Legal. Ó, o eixo de entrada está ligado ao eixo da polia primária através de engrenagens. Dá pra gente ver aí, ó. Um é o eixo de entrada, o eixo entalhado, é onde vem o fluxo de força transferido do motor através do conversor de torque. Uma particularidade, eu não sei se todo mundo tem essa... É uma ênfase que eu vou dar aqui, né? Tem gente, eu já ouvi alguns alunos perguntando sobre se existe diferenças em conversores de torque para CVT e para automático. Não. Internamente, ele segue a mesma linha. Ele vai ter lá a bomba transferindo torque para a turbina, vai ter também um estator redirecionando o fluxo de óleo, mas sempre o conversor ele é calculado em cima do torque do motor. Mas o funcionamento é igual. Então, o torque do motor viria nessa peça número 1 aí, que é o eixo de entrada. E aí o 2 é passado na engrenagem de acoplamento do eixo de entrada, que é solidária ao eixo, e passando então para a engrenagem de acoplamento da polia de entrada. Esse fluxo de força entra o torque no eixo de entrada, através da engrenagem, para poder começar a passar o torque para a polia, para depois fazer as devidas relações. Muito bem. Pessoal, eu estou comentando assim até que um pouco rápido, porque é bem clara e explicativa os slides, mas assim, se tiver qualquer dúvida depois a gente vai poder até responder perguntas, não tem problema não, tá? Pode até ser respondido, se não der para falar tudo hoje, assim, as respostas, pode ser passado por e-mail, fica tranquilo que o pessoal não vai ficar sem as respostas aí. Inclusive até eu acho interessante mesmo, as dúvidas existem, mas elas têm que... Você fazendo uma análise primeiro do conteúdo, acho isso bastante interessante. Baixem o material. Aí pode até formular perguntas depois com o material na mão e a gente responder, beleza? Aí falando ainda dos componentes, a polia primária, polia secundária à direita e a correia metálica, né? Como nós vamos ter algumas diferenças dessa correia, bem legal.
A polia de saída está ligada à engrenagem solar dianteira do conjunto Ravennot e o carregador planetário está ligado ao pinhão do diferencial. A gente já falou na outra, mas aí dá para explicar melhor como que está ligado ao conjunto planetário o pinhão de saída, nessa foto aí. A polia de saída está ligada à engrenagem solar dianteira do conjunto Ravennot. E essa aí é a engrenagem solar também. Então é interessante que a engrenagem solar, aí no número 2, ela atravessa o conjunto planetário. Então ela vai estar tanto do lado de lá, considerada como traseira, de lá do conjunto planetário, Ravennot, como considerada do lado de cá, essas estrias que estão nesse slide, a engrenagem solar dianteira. Acoplada já direto na polia de entrada. Muito bem, aqui já começa uma coisa um pouco diferente, ó, bem interessante aí. Essa engrenagem interna conta com uma embreagem chamada embreagem de alta. E 2 é a engrenagem solar traseira. Então, quando for aplicada essa embreagem, a gente vai ter uma reação no conjunto planetário. Então, fora as relações do CVT, a gente também, as relações que vai ter a multiplicação de torque pelo conjunto variável de polias, a gente também tem as relações do conjunto planetário ajudando aí a fazer a desmultiplicação, a multiplicação, inclusive, das velocidades. Muito bem. Aí temos um freio da ré ou reversa e o freio de baixa. Se vocês encontrarem, eu gosto sempre de enfatizar isso, vocês podem um dia encontrar uma literatura que vai chamar esses dois componentes ou componentes semelhantes de embreagens. Mas é que normalmente o pessoal europeu, o gringo do modo geral, ele enxerga um freio multidisco pelo fato de ser multidiscos como embreagem. Mas não é. Tudo para nós, ao pé da letra, tudo que tiver ancorado na carcaça vai frear uma engrenagem ou um eixo. Então essas duas peças que a gente vê no slide é o freio da ré e o freio de baixa. Em alguns carros de câmbios automáticos totalmente, às vezes é o mesmo freio, né? Freio de baixa e ré. Aqui não, por ser um CVT e devido à estratégia do conjunto planetário, nós temos um freio para cada função. Um freio para ré e um freio para baixa. É bem interessante a estratégia que o pessoal usou nessa configuração dessa caixa. Aí a gente tem ela a vista de frente dela, a embreagem de alta e a engrenagem inteira. Completa, né? Montada, aquela engrenagem que a gente viu separada, encaixada dentro do conjunto da embreagem. Então, quando ela for aplicada, ela vai transferir força através da anelar do conjunto planetário. Aí, ainda continuando nos componentes, o freio da ré, a embreagem de alta e a engrenagem interna acoplada à embreagem de alta também. É a mesma peça com outra visão, né? A gente consegue enxergar ela onde ela vai acoplada lá dentro da embreagem. Ou melhor, desculpa, da própria carcaça do câmbio. Muito bem. Embreagem de alta, o número 1, como a gente está se referindo a ela. Os discos da embreagem de alta, dentro dela, lá o número 2, a seta bem certinha lá apontando para ele. A engrenagem interna e o carregador planetário. Então, quando isso tudo for acoplado, ela dá transferência do fluxo de força para o carregador planetário. O freio de baixa se liga à engrenagem solar traseira do planetário. Olha lá, a gente pode ver ali onde que acontece isso. Ó. Freio de baixa é o número 1 e a engrenagem solar traseira. Tá ligado para poder fazer aquela relação de velocidade. Aqui a gente já conhece um pouco isso, mas tem que enfatizar, né? Às vezes tem gente que ainda confunde e tal. As relações reduzidas, ou seja, as marchas de força, alguns manuais chamando essa relação de underdrive, a polia está totalmente aberta. Qual polia? A polia primária. A polia que inicia o torque nela. Na relação direta ou drive, se a gente fosse comparar um câmbio automático, vamos dizer assim que fosse a terceira, a polia está com abertura em 50%. E nas relações de velocidades finais, overdrive, a polia está totalmente fechada. Isso já segue a linha para todos os CVTs que utilizam polia, né? E aqui não mudou, não. O conjunto de polias está montado na parte superior da transmissão, não estando assim em contato direto com o fluido. Achei bastante interessante essa estratégia, porque alguns podem pensar, né? Poxa, mas se ela ficou longe do óleo, não vai faltar o fluido para poder transferir o torque devido e tal, não vai não.
ela já foi feita dessa forma, mas ela consegue captar o fluido e ter o óleo necessário para fazer a transferência de torque. Até foi uma coisa, a engenharia pensou nisso para poder realizar dessa forma mesmo, para ter uma melhor utilização, melhor resultado. Um é o conjunto de polias variáveis e 2 a tampa traseira. A gente consegue enxergar aí bem. O novo desenho das polias é mais compacto, e isso eu achei sensacional, porque a gente que já vem mexendo com CVT há muito tempo, a gente percebe que uma das coisas que é muito ruim, inclusive a Mitsubishi lançou até um kit verão, né? Ela lançou um trocador de calor auxiliar, justamente para baixar a temperatura do fluido no nosso país, porque na verdade as caixas normalmente elas são desenvolvidas em países, a origem delas países frios, né? A Alemanha, o Japão, nós temos a Aisin, que é japonesa, a própria Jatco, que é japonesa, Getrag, que é alemã. Então, essas concepções para a temperatura de lá. Quando vem para cá, a literatura não é tropicalizada e muito menos, às vezes, o veículo também, o sistema. Então, o que foi interessante aí? Como essas polias elas são mais compactas, têm menor quantidade de material metálico, também facilita a dissipação do calor. Achei muito legal. A gente ainda não tem resultados exatamente do que tem acontecido com esse câmbio na frota, mas promete que vai ter uma melhoria no desgaste do fluido, porque caixa quente, temperatura muito alta, é óbvio que o fluido sofre mais e tem que ser trocado prematuramente. O número 2 é a polia primária, não tem mola interna, essa polia não leva mola, e o número 3 aí é a polia secundária. Essa, por sua vez, sim, tem uma mola interna semelhante aos outros CVTs. Assim que você desliga o motor, né, existe uma briga entre a pressão aplicada na polia primária e também a mola da polia secundária. Quando você desliga o carro que acaba a pressão, a própria mola da polia secundária leva tudo de novo ao início, fechando a polia, estando, vamos dizer assim, como se fosse em primeira marcha. Legal. A correia também tem particularidades nela aí. Essa correia é um pouco menor do que o modelo anterior, o JF011. E continua a mesma construção. Cintas laterais, elementos que formam a correia, que seriam os gominhos, né, os gomos, e o seu perfil lateral ela tem uma forma de letra P. Com na seta correta que a gente pode ver na figura 2, nós temos aí a seta dela. Na montagem ela vai estar virada para a esquerda, né? Aí formando na sua lateral, no seu perfil, a letrinha P. Alguns casos, se tiver com ela montada errado, ou outros modelos, formaria uma letra Q, porque ela é um Q minúsculo, né? Com a barriguinha voltada para o lado esquerdo. Muito bem. A tampa traseira, nós temos tubo de alimentação das polias, é o 1, e contém, né, tem que, obviamente, ter os anéis de vedação de PTFE ali de alimentação das polias. Tá aí a descrição, né? Na sua esquerda vem a polia secundária e à direita na tampa a polia primária. Nos dois outras fotos abaixo aí, os detalhes, né? Os vedadores são semelhantes, inclusive. Detalhe aí, pessoal, sempre enfatizo isso também para todo mundo. Gente, nós estamos fazendo a reforma de um câmbio. Não inventa de manter vedador velho, anel O-ring. Às vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa legal, o reparador vê lá, ele começa a testar, fala, pô, mas o anel tá macio, tá bom, parece que o anel é melhor do que o que veio no kit. Não faça isso não, porque queira ou não queira, você vai estar trabalhando como se fosse um remendo novo numa calça velha, né? Você reparou tudo e deixou um vedador ruim. Se caso você tiver problema no posterior, montei a caixa toda. Você vai sempre ficar com aquela pulga atrás da orelha. Pô, será que foi aquele vedador que eu não troquei? Então, comprou, kit completo, troca todos os vedadores, na certeza, faz os testes de aplicação e é o que a gente deve fazer para garantir o serviço, a excelência do trabalho aí. Muito bem, na tampa existem 2 bujões de verificação de pressão. Isso é uma novidade. Embora um entrave danado para mim pensar, já estou pensando em como é que a gente vai fazer isso, mas a gente tem hoje índices, né? Antigamente, nos outros câmbios, não se falava de um teste efetivamente. E aqui não, ó. Aqui deixou claro que a pressão de teste ela deve ser de 700 PSI e que deve ser feito com ATF. Nós vamos ver nos slides adiante aí que pode ser feito um teste. Isso é muito legal. Aí tá o primeiro, bujão da polia primária para verificar se está chegando esses 700 PSI e na polia secundária também.
Vira a observação em vermelho aí. Pelo amor de Deus. Manômetro de 1000 PSI. Então, às vezes, o cara está acostumado com aquele manômetro de 300, que ele faz os testes do câmbio automático normal. Se você colocar um manômetro de 300 num câmbio desse, estoura o vidro no seu rosto aí. Cuidado, hein? É muita pressão. Então, é 1000 PSI que você tem que ter um manômetro desse aí. Para desmontar e montar a polia é necessário uma ferramenta. Tá aí, né? Ó, bonitinho. Você pode até... é difícil ter essa ferramenta para comprar. Eu estava procurando nos sites aí fora. Parece que no site da Sonax já está falando que existe a ferramenta. Mas olhando para ela, a gente consegue produzir uma ferramenta dessa daí. Na verdade, ela vai prender, né? A número 1 ali, a ferramenta. Número 2, os acessórios da ferramenta. Ela prende do lado da lateral dessa roda fônica da polia 3, que é a polia motora, a polia secundária, ou melhor, movida secundária, e ela vai conseguir, comprimindo a ferramenta, tem um fuso, você vai conseguir tirar a tensão da mola que ela tem, para poder livrar e desmontar ela e tirar a correia. Olha, aí dá pra gente ver bem nessa daí, ó. Vista de cima, a ferramenta já foi aplicada. Consegue perceber o número 2 ali, que a polia ficou folgadinha? Essa é a ideia. Aí você consegue desmontar o conjunto com facilidade. Aí também, ó, agora já tirando a ferramenta, olha o que aconteceu. A correia voltou novamente a ficar tensionada no número 3. É bem detalhadinho aí. Para o teste de vedação das polias, olha aí o que eu falei sobre o teste. Deve ser aplicado 700 PSI com ATF. Achei bastante interessante isso, porque quando a gente fala assim em testar qualquer aplicação, a gente até tem o manual do ar check. O que é o ar check? É teste somente com ar. Aqui não vai funcionar isso daí não. Porque lembra que a gente aprende, inclusive no curso, que uma das funções do fluido é vedar. Então, se você aplicar 700 PSI num vedador interno da polia só com ar, é óbvio que vai vazar mesmo. Aí você vai ficar com o teste mascarado. Mas se você estiver aplicando isso com ATF, o filme do ATF se encarrega de fazer a vedação e você consegue fazer um teste com propriedade. Agora ficou um entrave pra gente. Como é que eu vou bolar uma bomba que simule, que consiga colocar nesses orifícios 700 PSI? Isso agora vai ser uma dificuldade que a gente vai ter. Por quê? Porque o nosso compressor aí vai dar o quê? 150 PSI no máximo. Mas isso é uma coisa para a gente pensar e desenvolver. Vai precisar de uma bomba hidráulica que empurre aí para dentro desses orifícios 700 PSI para ter um teste determinante. E observação lá, vou voltar lá no slide. De novo, lá, deixei bem caracterizado para vocês. E vou enfatizar de novo. Manômetro de 1000 PSI, pessoal. Isso é perigoso, hein? É perigoso. Isso aí agora eu vou ficar falando com vocês, igual eu vou falar com carro elétrico daqui para frente. Que carro elétrico é outro perigo também. O pessoal pensa que é brincadeira, que é bateria, mas é alta tensão. Aí já vamos se preparando a cabecinha aí para a nova tecnologia que está chegando. Esse CVT 1000 PSI é coisa nova. Os carros elétricos também, a gente não pode pôr a mão em coisa que a gente não tem conhecimento. Se prepara primeiro, é por isso que a gente está aqui, para fazer isso. Cuidado, né? Vamos lá. Freio da ré, tá aí a descrição dos elementos. Freio da ré, disco mola, metálico côncavo. É como se fosse um anel, né, côncavo, como a gente já conhece dos outros, para tirar o peso, ou melhor, para comprimir esse pacote, para deixar ele... sem vibração e fazer a aplicação correta. E os discos de atrito de composite. Aí, ó, isso é bastante interessante. O número de discos, né? Tem o disco mola, 5 discos de aço e 4 discos de composite. Muito interessante. Ó, pessoal, embora tá aí vocês não podem falar, pô, o número tá 4, mas a ilustração tá de 3. É 4, viu? São 4 discos. Embora tá aparecendo 3 na foto, mas são 4 discos e 5 de aço. Aí o freio da ré, o alojamento do pistão de aplicação do freio da ré e o orifício de alimentação de pressão. Tá vendo? Nesse orifício piquititinho aí é que vai entrar a aplicação de pressão do freio da ré. Um detalhe. Normalmente a gente comenta que no freio da ré, no câmbio automático, 210, 240 PSI. Aqui contraria tudo isso, tá? Aqui, condição severa, nós não temos indicação. Porque se eu tenho 700 PSI de trabalho nominal de pressão na polia... o manual nem comenta se existe uma pressão adicional para o freio da ré. Na verdade, o que ele faz é manter a polia naquela relação
onde vai conseguir arrastar. Por que é um freio de baixa e ré? Por exemplo, se você for puxar um trailer, ele vai manter a polia naquela abertura para você ter torque suficiente para tirar o peso do carro e do trailer da inércia. Aí depois ele abre a polia. É tudo gerenciado pelo módulo. Talvez no decorrer com testes e tal, a gente consiga até definir essa pressão futuramente. Por hora a gente não tem nada. Já é pressão alta de natureza. Já é um câmbio que está hipertenso. Ele já trabalha com pressão alta. Vocês têm que tomar cuidado. Muito bem. O freio da ré, a gente tem o alojamento do pistão de aplicação, tudo descrito bonitinho na foto, o pistão de aplicação, o suporte das molas de retorno do pistão e a tampa central. Tudo isso aí é muito reforçado, né? Porque é um freio que vai segurar aí para fazer a inversão de rotação para o carro mudar. Ora, o projeto da engenharia projeta um carro para andar para frente. Então, quando a gente fala em ré, em reverso, é uma função que, na verdade, vai forçar o projeto porque ele vai trabalhar ao contrário do que, na verdade, ele foi feito para trabalhar. O carro não foi feito para andar para trás, é para uma manobra, uma pequena ré, né? Então é interessante essa situação aí. Por isso que é tudo reforçado. Ó, o freio da ré ainda. Interessante aí. Aparece um elemento que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não tenho histórico disso ainda, mas estive pensando, né? É o número 5. O número 5 é um selo do alojamento do pistão. Então, se esse selo tiver um vazamento, deslocar, alguma coisa acontecer, eu vou ter um vazamento aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de aplicar a pressão para testar se não tem vazamento no selo. E o 3, ó que legal. O 3 é uma guia do pistão de aplicação. Na hora da montagem, muito cuidado. Eu fiz até uma circunferência em volta vermelhinha aí, mas ele tá bem, o detalhe está bem clarinho, mas dá para perceber que ele é o alinhamento para a montagem do pistão no alojamento que ele trabalha, né? Para não montar fora de posição. Ele é quase que impossível de montar errado, mas se forçar, pode quebrar a orelhinha dele, né? Então tem aí o alojamento do pistão, essa guia, o alojamento do pistão de aplicação e o selo. O número de discos também do freio de baixa e ré. Nós temos 2 e 2. Disco de ação solidários à carcaça 2, disco de atrito 2. Placa de reação e a trava. Pode ver, tá tudo bem descrito aí. O freio de baixa, montado na carcaça. Já aí ele está montadinho lá no alojamento dele. E temos as peças dele aí também, ó. Pistão de aplicação do freio de baixa e ré, suporte da mola de retorno do pistão e a trava. Então são peças bastante robustas, mas fiquem atentos. Por exemplo, esse 2 aí, que é o suporte da mola, vocês têm que ter muita atenção quando desmontar. Todas as molas têm que estar na mesma altura. Porque embora às vezes eu tenha uma boa aplicação, mas se eu tiver uma desaplicação torta, eu posso danificar os vedadores do pistão de aplicação. É importantíssimo que ela aplique reto e desaplique também reto para preservar, no caso, a integridade do vedador do pistão. Aí nós temos a embreagem de alta, que completa, né, na figura 1, e o conjunto de discos, que se compõe de 5 discos de aço e 4 discos de composite. Na embreagem de alta também temos uma trava e a engrenagem interna, aquela que a gente comentou no início dos slides, mas aí agora está vista explodidinha para a gente ver como é que é os discos e tal, né? O número de discos, a quantidade. A embreagem de alta aí, o alojamento do pistão, bem detalhado, o pistão de aplicação, a tampa do pistão, que é o retorno das molas, e o suporte das molas de retorno. Lembra um pouco a embreagem de partida do Fit primeira geração, né? Lembra um pouco, mas não é igual, outra finalidade, né? Porque a embreagem de partida do Fit, ela substituía o conversor de torque, não é o caso aqui. Só lembra a parte física, estrutural dela, lembra bem. Ainda na embreagem de alta tem o alojamento do pistão com molas, conjunto de embreagem completo e a tampa do pistão, com retorno de molas, né? É só enfatizando aí a montagem como deve ser, né? A sequência. A embreagem de alta ainda tem a área do orifício de aplicação da embreagem de alta, é muito interessante, e os vedadores, 2 e 3, anéis de vedação de aplicação. Tudo naquele mesmo contexto que eu comentei. Vai fazer a reforma, tudo novo,
e testa tudo para ver se está aplicando direitinho. Montar, Donofrio, com o que eu consigo lubrificar para montagem? O próprio fluido da caixa ou vaselina industrial, tá? Nada de graxa, viu, pessoal? Tem alguns vídeos aí que rola no YouTube, eu vejo os caras montando com graxa azul, nada disso aí. Qualquer graxa derivada aí do petróleo, ela é agressiva aos vedadores. Então você tem que usar o próprio fluido ou a vaselina industrial, porque ela é inerte, né? O que ela vai fazer? Ela lubrifica, faz a montagem. Quando a temperatura da caixa chegar na temperatura de trabalho, toda a caixa tem um respiro. Essa vaselina que foi colocada, ela vai, quando ela aquecer, ela evapora e sai pelo respiro e não tem nenhum problema químico, não tem incompatibilidade. É a melhor coisa para montar, é a vaselina mesmo. Beleza. É muito legal isso aí, ó, tabela de aplicação. Então eu vou ter qual a posição, as embreagens, os freios, o TCC e a faixa de velocidade que é tudo aplicado. Eu consigo até confirmar. Como é que isso aí para mim é útil? Eu pego, estou com dúvida, o carro está com uma falha. Vida real lá, chegou com uma pane e o cara fala, ó, velho, não engata tal marcha em tal velocidade, parece que trava. O cara não sabe que ele é CVT. Muitas vezes o proprietário do veículo... Isso é muito comum, o pessoal que troca óleo só, troca fluido do câmbio, pergunta pro proprietário, quantas marchas tem teu carro? Dificilmente o cara sabe explicar. Ele fala, meu carro é automático, velho, eu não sei. O proprietário não tá ligado nisso. Então a gente tem que ficar esperto, fazer a leitura da reclamação do cliente, né? A parte do atendimento é muito importante. Então o cara ele vai falar mais ou menos assim, ó, meu carro tá fraco, parece que não desenvolve. Mas não é o motor que está fraco. É que às vezes entrou em emergência e travou a polia mais ou menos numa situação como se fosse a terceira marcha. Então a gente tem que conseguir ver isso aí. Beleza, quando eu espetar o scanner, estou trabalhando com a ferramenta de diagnóstico, vou dar uma volta com o carro e vou simular todas essas situações da tabela. Pô, drive, low, até 50 km, tem que estar aplicado e tal, essa tabelinha. Furou, não entrou, tem erro. Aí eu vou ter que correr atrás e ver o que está acontecendo, fechar a linha de diagnóstico. Mas ajuda bastante. A tampa dianteira, muito bom isso aí também, porque eu tenho os orifícios de aplicação. O 1 é o de freio de ré e o 2 é a lubrificação das polias. Então é legal ter isso aí. Outra, ó, ainda falando da hidráulica, nós temos aí aplicação, as passagens hidráulicas. O 1, o circuito do TCC off. Todo mundo sabe o que é TCC? Torque Clutch Converter, ou seja, embreagem do conversor de torque. Né? As literaturas, do modo geral, sempre usam essa sigla aí. Alguns até perguntam para mim, pô, Donofrio, por que essas tranqueiras tudo em inglês, né, meu? A gente não podia fazer... Por que vocês não traduzem isso aí? Falar a real, olha, a gente não traduz justamente para forçar vocês a se ambientarem com o termo. Porque por mais que a gente traduza o material que vai para vocês, se um dia você pegar um manual que veio lá de fora, ou qualquer literatura, mesmo literaturas hoje que são traduzidas, o pessoal mantém a sigla. Então é melhor saber o porquê, entender e agregar no teu vocabulário. Então eu repito toda vez, Torque Clutch Converter. Torque, embreagem, clutch, do conversor, converter, de torque. Ponto. Associa e agrega. Então vai lá, tá o circuito off, on e a vedação do TCC. Percebam, ó, o próximo slide também, dá para ficar bem claro. Ó o número 3 aí, desse slide. Mostra a vedação no eixo. Então, fatalmente, o que tem aí? Uma bucha, que se eu tiver desgaste dessa bucha, ó lá na figura 1 lá, e 1 e 2, né? Se eu tiver o desgaste daquela bucha lá, da figura à direita superiorzinha no meio, né? Eu vou ter um vazamento e não vai ter aplicação do TCC. A solenoide, se você colocar no ferramenta de diagnóstico, ela vai estar energizada. O módulo enxerga a bobina dela, mas você não vê a queda de rotação no RPM, porque não está havendo a aplicação do TCC. Então, talvez vai ser até uma folga de bucha. Então, fiquem atentos quando abrir um câmbio desse, analisem tudo, veja tudo, meça tudo, coloca fluido, vê se não tem vazamento. É importantíssimo isso aí, tá? Por isso que é legal ter a informação, ter a imagem, porque eu consigo simular e trazer. É muito importante, pessoal, a reclamação do cliente. O que é diagnóstico? A busca da causa raiz do problema.
Então vocês têm que, em cima da reclamação do cliente, ir até encontrar a causa. Às vezes você está no meio do caminho e descobre o quê? Uma das consequências. Por exemplo, teve um vazamento, queimou o pacote. Legal, descobriu o pacote queimado, maravilha, troca o pacote e monta o carro. Ele vai rodar uma semana, queima de novo. O que levou o pacote a queimar? Então pode ser uma válvula no corpo de válvula? Pode. Pode ser um vazamento de um acumulador? Pode. Pode ser um monte de coisa. Então tem que ver o circuito como um todo. Enquanto você... A pior coisa que tem é abrir um câmbio e não achar o defeito. Pô, tá tudo novo, que beleza. Beleza? Aí que é o problema, que é onde está o problema. Tem que encontrar a causa raiz. Maravilha, olha lá. Passagens hidráulicas para o TCC. Muito boa esse slide. Porque para testar a aplicação do TCC, o eixo de entrada, que é o número 3, o acoplamento dianteiro, que é essa peça aí, número 4, beleza? A engrenagem da bomba, que é o número 5, que vai dar a altura correta, eles devem estar todos montados no conversor, que é o número 6. E aí eu consigo aplicar no número 1 à direita, a desaplicação do TCC, e número 2 à esquerda, a aplicação do TCC. Então, montando o conjunto todo aí no meu eixo do conversor, eu consigo aplicar e perceber se o TCC está aplicando ou não. Show de bola, consigo fazer um teste. Muito legal mesmo. Nem todos eu consigo fazer isso daí. Maravilha. Passagem hidráulica na carcaça, circuito de lubrificação do diferencial, circuito de aplicação da embreagem de alta e tubos de aplicação da embreagem de alta. Vamos lá, o pessoal fez uma pergunta aqui, ó. Essa transmissão encontra as peças separadas ou tem que comprar o conjunto CVT completo? Muito boa pergunta, e é o seguinte, pessoal. É tudo muito novo. Esse é um problema gravíssimo que a gente passa até no JF011, que é o câmbio antecessor desse, que até hoje eu não encontro polia nova para comprar, embora tenha algum pessoal aí que tá trazendo alguma coisa importada, mas as montadoras não abastecem o mercado. Então a gente tem que estar atento aí e ficar ligado quem que vai trazer essas polias. Inicialmente não tem nada ainda. Então aí fica a dica, como eu sempre falo para o pessoal nos treinamentos. Não sei se vocês conhecem a Renova Ecopeças, a Desmontec, que são iniciativas junto às seguradoras que em carros realmente baixados são removidos caixas e todo a parte do powertrain em boas condições e você pode comprar. Aí, o que é legal? Não incentivar o roubo, né, pessoal? Porque um problema seríssimo que a gente tem no nosso país é o roubo de automóvel e a venda irregular de peças escusas aí no caso, né? Mas aí, enquanto a gente não tiver a peça nova, a gente pode recorrer ao pessoal realmente que tem a procedência. O pessoal da Renova, para ter uma ideia, não estou fazendo propaganda aqui, é que é verdade mesmo. Eu até visitei lá a área deles, a logística do pessoal é fantástica, o carro entra lá batido, às vezes até de um sinistro. A equipe, antes de pôr a mão para desmontar, o carro é todo higienizado, às vezes tem vítima e tudo, né? Sujou banco com sangue, alguma coisa do tipo, o pessoal limpa tudo, scrap, tudo que for segurança, tudo que for cinto de segurança, tudo é jogado fora. Só reaproveita realmente aquilo que é lícito. Então a gente tem que trabalhar assim, né, para poder dar essa seriedade até na nossa empresa. Mas muito boa pergunta sobre as peças, né? Que não adianta a gente saber fazer e não ter peça para comprar. Valeu. Foi o Maurício, né, que perguntou. Maravilha. Passagem hidráulica na carcaça, muito bom também. É como se fosse... Como não, né? É o AirCheck, aonde eu aplico para saber se está aplicando ou não. Então eu tenho um retorno do conversor, do TCC, embreagem de alta, carga do conversor. Carga do conversor, no caso, se fosse... Vamos entender direitinho o que ele quis dizer com carga do conversor. Quando ele não está aplicado o TCC, ele está mandando fluido para dentro do conversor para fazer o efeito, o acoplamento fluido. É nessa situação, nesse orifício 3. 4. Lubrificação das polias. 5. Freio de baixa. 6. Polia secundária. E 7. Polia primária. Continuidade aí na carcaça dos furos. 1. Freio da ré. 2. Saída do trocador de calor. 3. Retorno para o trocador de calor. E saída da bomba. Olha que observação legal. Nessa linha 3 é que se encontra o filtro da linha de lubrificação, que é um cartucho, né? Aquele que a gente viu lá no início dos slides.
Então é nessa linhazinha aí, número 3. Passagens hidráulicas na tampa traseira. Polia primária e polia secundária. Tá aí, né? Quem é quem? Onde que vai fazer o teste de aplicação com 700 PSI? Nessas meninas aí. A bomba da transmissão. Muito semelhante à do JF011. Mudou um pouquinho a disposição, mas ainda continua. Bomba de palheta por engrenagens. Ela vai ter uma corrente que toca, né, um parzinho de engrenagem. Tá aí, ó. Engrenagem impulsora, engrenagem da bomba e bomba está localizada atrás da chapa defletora. Pode ver que tem uma chapa atrás da engrenagem de baixo, número 2. Eu só consigo ver a bomba depois que eu tirar essas duas engrenagens e essa chapinha. Olha aí, ó. Aí tá a engrenagem motora da bomba que está acoplada no conversor. Então, cuidado. Esse conversor não é estriado, não. Tem que tomar cuidado. Colocou errado, vai quebrar essa engrenagem também. Aí perde pressão total. Muita atenção na instalação do conversor de torque, pessoal. Existem alguns conversores, às vezes, né, por exemplo, a linha asiática Honda. O conversor não tem tanto problema porque ele é estriado. O cara não consegue errar, o reparador. Esse aqui, cuidado. Ele quebra também na instalação. Aí temos a bomba, a tampa da bomba, o orifício, o alojamento do filtro e o filtro, que a gente já comentou que ele é substituível. Aí a bomba da transmissão, nós temos duas vistas, né? Tem a bomba completa e duas vistas da kit, né? Do conjunto, engrenagens e corrente. Vista de um lado e vista do outro. Mantém, né? Pode ver no número 4 aí, à direita, mantém aquele rolamentinho na engrenagem de baixo, semelhante ao JF011. Cuidado com esse rolamentinho aí, né? Tem que ficar sempre atento a ele. Muito bem. Então, tem uma pergunta aqui da galera lá do Centro Automotivo Moreira. Então eu consigo testar todo o conjunto? Sim. Com todos esses... É isso aí, a gente consegue sim. Com todos esses orifícios de aplicação, conforme eu for montando, eu vou chegar nesses orifícios que a gente acabou de mostrar aí, eu consigo aplicar cada elemento e saber se está vazando ou não. E o mais importante é que a gente consegue fazer o teste aquele de 700 PSI com fluido. A única coisa que eu vou enfatizar novamente aqui, que a gente tem que ter certeza de, né, uma bomba que consiga pressurizar 700 PSI. Não é qualquer bomba que faz isso, né? Podemos até fazer um esquema com a própria bomba do carro. Já estou tendo uma ideia aqui. Ver se a gente consegue fixar uma bomba desse tipo de palheta num tanque com fluido. E tem que ser tudo muito protegido, né? A gente vai lembrar aqui lembra dos testes de bomba injetora da Bosch, que até hoje usa aquele vidro, a prova de bala, protetor e tal. O teste de CVT vai ter que trabalhar mais ou menos assim, porque se der algum vazamento, alguma coisa lá, 700 PSI não dá nem para brincar, né? Como eu já falei. Mas sim, o pessoal do Auto Center aí, Moreira, pode sim testar. Tem condição de fazer o teste todinho de todas as aplicações. Muito bem. Ainda falando da bomba da transmissão, a carcaça da bomba, o rotor com palhetas, tampa traseira do rotor, tampa dianteira do rotor e a tampa da bomba. Bombinha de palheta são bombinhas extremamente eficientes, né? Ela recalca uma pressão brava aí e precisa mesmo ser, porque o CVT depende dessa pressão toda. Beleza. Aqui temos uma outra pergunta, uma afirmação legal. Guincho Iguatemi, a bomba do macaco da prensa de 10 toneladas dá 800... Olha, legal aí. De repente a gente já consegue então aqui, ó. A bomba do macaco da prensa dá 10 toneladas de 800 PSI. Só que tem um problema aí, pessoal. A gente precisa fazer um teste, por quê? Porque a pressão lá na bomba, ela é uma pressão estática. Porque ela é uma pressão hidráulica dentro de um pistão confinado. Aqui eu preciso de fluxo. Né? Pra gente, não quando eu aplico pressão, foi boa a sugestão do pessoal, mas o pessoal aí, ó, da Iguatemi acho que não vai funcionar. Entenderam? Ó? Quando eu vou fazer uma aplicação de pressão de teste numa transmissão, eu preciso que ele tenha os 700 PSI hidráulico, mas que ele continue em movimento. Ele tem um fluxo de óleo. Lá na bomba, na prensa, ela consegue atingir 800 PSI porque está estático, está confinado. Como se fosse um pistão hidráulico num guincho, num caminhão Munk. Aí a pressão hidráulica sobe, vai lá em cima, mas precisa de fluxo. Quando está estático, a pressão fica alta.
Mas não custa a gente fazer um teste aí e procurar soluções. Valeu aí, a gente agradece a participação da galera. É legal isso aí, as ideias, né? Inclusive eu trabalhei uma boa parte da minha carreira aí profissional, eu trabalhei no aeroporto de Cumbica e eu trabalhei acho que 7 anos, me lembro, é mais ou menos isso, na American Airlines. E o pessoal lá, os gringos, elogiava muito a criatividade do pessoal aqui do Brasil. O reparador brasileiro, alguns até chamam isso de gambiarra. Eu não chamo, não. Eu só acho que a gente tem que fazer adaptações técnicas com propriedade, com embasamento técnico. Porque errar, até a engenharia erra. Tanto é que é por isso que tem tanto recall. E a gente, como está na ponta da reparação, eu tenho certeza, eu não acho isso, eu tenho absoluta certeza de que o reparador hoje, qualificado, que procura a informação, ele consegue até melhorar e corrigir erros que existam no projeto. Valeu, galera, é isso aí mesmo. O reparador brasileiro, e eu não tô falando porque, pra puxar a brasa pra nossa sardinha, é porque é verdade mesmo. Quem me conhece aí sabe que quando é verdade pro bem eu falo e quando é pro mal também, né? Então, eu posso até falar uma pro mal agora. Uma das coisas ruins que eu vejo no reparador é aquele cara que às vezes não tem uma empresa, não tem nota fiscal, não tem um estabelecimento comercial alugado, trabalha na garagem dele e faz um preço diferenciado do mercado. Isso aí é ruim. Esse cara prostitui a profissão. Isso é errado. Então eu acho que, por exemplo, lá fora, em vários países da Europa, nos Estados Unidos e tudo, o pessoal lá cobra pela reparação. Se o cara faz o serviço num trailer, se ele tem uma van e ele leva todas as ferramentas dele e presta um serviço na garagem do cliente, não importa. O cliente vai pagar o mesmo valor que pagaria numa oficina com todos os encargos que a oficina tem. Isso é legal porque padronizaria o valor da nossa mão de obra. Então, a criatividade nossa é fantástica, mas esse negócio de prostituir valores de manutenção é muito ruim. Pensem nisso e trabalhem em cima disso aí, porque isso não deveria nunca existir. Maravilha, vamos lá. Corpo de válvula. Válvula comutadora da embreagem de alta e freio da ré. Essa válvula número 1. Número 2, válvula de controle de pressão da polia primária. Aí nesse outro slide, a válvula de controle do TCC, válvula de controle da pressão de linha, válvula reguladora da pressão do conversor e válvula piloto pressão dos solenoides. Bem interessante. E fiquem atentos, viu, pessoal, que a gente vai tentar logo mais aí ter o manual com mais detalhes do corpo de válvula. Não é um corpo de válvula extremamente complicado, mas sempre tem detalhes e quanto mais informação, melhor. E uma coisa muito boa que a gente vê nesse câmbio: removeram o motor de passo. Graças a Deus, né? Porque aquilo dava problema pra caramba. Tem gente que fala assim: ô Donofrio, mas você não quer que dá problema? Quando dá problema é bom que a gente ganhe dinheiro. Mais ou menos, pessoal. Componente, câmbio que dá problema crônico não dá dinheiro. Dá dor de cabeça pra gente. A gente quer arrumar, quer que fique bom e que o cliente fique feliz. E que ele rode aí mais 50 mil e venha trocar o fluido com a gente. Ponto. Inclusive, falar em fluido, qual é a quilometragem legal para a gente fazer a troca de fluido hoje de qualquer câmbio que roda no território nacional? Então vamos colocar uma regra aqui. Eu tive dando treinamento aí para um pessoal da ZF Pesados e conversando com o pessoal, gente, só o fato, olha como a ZF encara a caixa dela. Só o fato do caminhão estar aqui no pátio sem funcionar no nosso país já é condição severa, devido ao clima. Então vamos colocar aqui, vamos usar os bons exemplos. A Honda, no seu manual dos carros original, ela baixou para 20 mil a troca parcial. Então eu acho assim, se a gente trocar de 20, 25 mil a 40, 45 mil, a gente fala isso para o cliente, ele vai acabar trocando com 50, 60? Pronto, tá bom, já melhorou. Do que aquele pessoal que vem com 100, 120, já vem dando tranco e o cara acha que trocando fluido vai resolver. Beleza? Então aí tá uma boa data para trocar. Nós temos aí corpo de válvula, as esferas de controle, check-in ball e os filtros, a posicionamento direitinho. É um corpo simples, tá? Mas é sempre atenção a desgastes e tal. Sensores, sensor de rotação da polia primária, polia secundária, sensor de rotação de saída e a roda fônica do sensor da polia primária. Tá aí, ó. Faz a leitura nessa roda fônica aí. E esse slide mostra só a diferença da roda fônica da polia do sensor
secundária. Tá aí, ó. Roda fônica do sensor da polia secundária, que é o número 4. Só mudou isso aí, dos slides, né? Nós temos a chave seletora e, como a grande maioria dos câmbios, esse oblongo aí para os ajustes na posição N e fazer o ajuste dela para poder fazer, conseguir o carro da partida em P e N. Sensor de temperatura está lá no corpo de válvula. O sensor da embreagem de alta, válvula manual. Muito importante esse dado aí, ó, pessoal. Resistência do sensor de temperatura. Além de te dar a resistência, ela te dá variando. Ele é um NTC. Por isso que conforme aumenta a temperatura, baixa a resistência. Então a 20 graus 6 kΩ, a 50 2.2 e a 80 0.87. Então quando ele tiver com 80 graus não dá nenhum ohm, nenhum quilôohm, né? Então é interessante. Com a faixa em aquecimento, a gente consegue ter a certeza. Hoje em dia, e pode visualizar isso também no scanner. Fica uma dica aqui, galera. Quem não tem ainda a intimidade, o hábito de usar, pode tratar de começar a correr atrás disso aí. Utilização do osciloscópio. Hoje, sem osciloscópio, a gente não consegue fazer muitas leituras determinantes nos sistemas. Hoje, tudo está via CAN. Você não pode colocar multímetro em nada, que se você colocar no multímetro, você vai ter problema, certo? Então precisa tomar muito cuidado mesmo. Tivemos uma pergunta aqui do Maurício novamente. A Marfrig faz reparo nesse conversor? Pois deve ser um ferramental novo. Fica tranquilo, Maurício. E o pessoal faz sim. Eles já estão aptos a fazer. O pessoal tá andando sempre na frente aí e tem informação para isso, pode ficar tranquilo. Ele é o problema principal não é as ferramentas para trabalhar, é sim o material. Então, como eles importam tudo isso, fita do lockup, os vedadores e tal, eles estão sempre andando aí na frente para essa situação. O Luciano também fez uma pergunta: será que a gente não consegue fazer o teste com a própria bomba acionada por motor elétrico? É o que eu comentei, se a gente usar a própria bomba, talvez sim. A única minha preocupação é isso, pessoal, aqui tem que ter segurança, porque é altíssima a pressão. Mas eu acredito que sim, que usando a própria bomba é o jeito mais seguro, né? Aí nós temos o sensor de pressão secundário, que é o sensor da polia secundária, tá aí, ó, e o conector e cabos. Também, ele continua com aquela memória externa ao módulo. Ele tem a memóriazinha que vai estar parafusada no corpo de válvula, parecido com o JF011. A informação que a gente tem, embora até estava conversando outro dia com um franqueado da Apta também, que é o Adriano, lá de Minas Gerais. Inclusive, abração, Adriano. Você estava me ligando aí antes da gente iniciar, eu não pude te atender, mas um abraço aí para você. A gente estava trocando ideia com ele e ele falou que sabe de alguns reparadores que trocou o câmbio JF011 sem trocar a memória. Gente, ó, pelo que a gente sabe do manual e tudo que eu já fiz até hoje, toda vez que eu troquei esses câmbios, que eu fiz a reforma, eu sempre mantenho a memória junto com o módulo. A memória faz parte do módulo. A única diferença desse carro é que essa memória não está na placa, que normalmente é assim. O módulo já vem com a memória dentro da placa. Eu não sei por que eles colocaram essa memória no corpo. Eu acho que é para melhor troca de temperatura. Pelo menos essa é a alegação da engenharia. E então, vamos na zona segura, né? Maravilha. Solenoide de controle de pressão da polia primária, solenoide do freio de baixa, solenoide da embreagem de alta, solenoide de controle da pressão de linha e solenoide do TCC. Então, todas as descrições delas aí no corpo de válvula. Mudou, as solenoides são um pouquinho diferente das solenoides antigas, né? É outro corpo, é outra solenoide, outro tudo. Então são a pressão primária, freio de baixa, solenoide da embreagem de alta e solenoide de pressão de linha, solenoide do TCC. Então, uma coisa importante, essa tabela. Essa tabela são as resistências referente a cada solenoide, cada função que ela aplica. Isso é top, porque eu consigo testar uma a uma. Nunca se esqueçam, galera, 4 testes de solenoide. Resistência ômica, curto em relação à carcaça, continuidade, teste dela, trabalho ou estanqueidade frio e principalmente o quente. Aqueçam o fluido com segurança e façam os 4 testes para determinar realmente se a solenoide está boa. Isso aí também ajuda pra caramba, ó. O pino do conector. Então nós temos aí memória ROM de seleção, solenoide de pressão de linha, solenoide de pressão primária, sinal do sensor de temperatura, o TFT,
solenoide do TCC e sinal do sensor de pressão da polia secundária. Continuação, memória ROM, alimentação de sensores 5 volts, memória ROM também, solenoide do freio de baixa, solenoide da embreagem alta e freio da ré e aterramento dos sensores. Com um negócio desse aqui, não tem como a gente não testar tudo bonitinho, né? Pô, Donofrio, você não acabou de falar que não pode testar porque é perigoso, porque queima, pá. Quando a gente desconecta o conector e não está pendurado na CAN, aí eu consigo medir do conector para dentro da caixa só até a solenoide, as resistências, e já estou testando também o chicote. Aí beleza. O que não dá para fazer é tudo junto, ligado, que aí eu posso estragar alguma coisa na CAN. Beleza. O Luciano aqui fez uma outra pergunta. Tem que manter essa memória ROM? Exatamente. É o que eu acabei de falar. Tem sim. É a informação que a gente tem. Sempre que ela tiver uma memória externa, como é o caso dessa, a memória acompanha o módulo e o chassi e o carro. Mesmo que eu troquei, fiz a reparação toda do câmbio. Digamos lá que deu PT, estourou a carcaça. Eu tive que pegar um outro câmbio lá na Renova Ecopeças. Você vai manter a memória do carro. Quebrou a memória. Provavelmente vai ter que ir, como já houve casos, de ter que ir até a montadora fazer uma adaptação, uma calibração via concessionária. Pode ser que tenha que fazer isso. Ou, logo mais, nós vamos ter equipamentos como o Launch Pass-Through, que consegue fazer algum tipo de adaptação, mas precisa ver se isso está liberado via internet, precisa levantar. Não temos informação sobre isso ainda, mas respondendo aí o pessoal, tem que manter a memória junto com o câmbio. O TCM está fixado na parte interna do motor, na torre do amortecedor esquerdo. Tem um conector com trava giratória. E aí o 3 é a bateria. Muito bem. Vista superior do TCM, vista inferior e os números dele de identificação. Gente, isso daí é um modelo, tá? Não vamos falar que é tudo igual, porque a gente sabe como que é a vida real, né? Aí sai um carro diferente lá, já muda o último número do módulo, um módulo já dá no outro. Então a gente tem que estar muito ligado nesse negócio aí. Isso aí eu já não estou nem falando muito, porque vocês já são, como pode dizer o ditado lá, macaco velho, já sabe como é que é a história. Vincula sempre o chassi. Tem dúvida, liga para a concessionária. Tô com o chassi do carro tal e tal aqui. Qual a numeração do módulo? Tem um módulo para venda? Não tem. Tem que fazer o levantamento disso. Maravilha. Conector do TCM, que também é importantíssima essa informação, com toda a pinagem, cada pino, o que ele faz. Eu não vou ler todos aqui, pessoal, porque não tem necessidade, mas isso é importante. O sensor tá legal, vamos dar o exemplo do 12. Sensor de temperatura do fluido da transmissão. Tenho certeza que tá chegando, faz o teste lá no pino, tá aqui bonitinho, ó lá. Todo mundo acho que sabe fazer a leitura. Pino 12. Tem 10 em cada um. É o segundo pino da segunda carreira. 11 do lado do 12. É isso aí. Acabou. Faz o teste. Tá chegando o sinal ali, beleza. Não tá? Vamos checar o chicote. Ver se tem mau contato no chicote, né? Ver como sempre os mais antigos brincavam, né? Ver se não tem fio entupido. Nem sempre o defeito, o scanner não é garantia de que vai dar para nós o defeito. Ele dá às vezes o norte. Ele às vezes até leva a gente pro lado errado. Mas na grande maioria das vezes ele te dá o circuito que você tem que checar. Maravilha. A outra parte do conector, ainda dando a descrição dos outros pinos, com todas as situações, deixando claro lá, ó, 41 e 42 é massa, aterramento, 45 e 46 positivo direto, linha 30, e 47 e 48 linha 15 pós-chave. Tudo mastigadinho. Não dá para reclamar, né, galera? Muito boa o material. Quando a gente tem a informação, fica bem mais fácil de trabalhar e fechar a linha de diagnóstico. Galera, gente, ó, eu não sei se ficou alguma pergunta sem responder, acho que tem uma ou não. Beleza. O pessoal daqui, o Bruno, eu olho para ele, ele não fala comigo, ele não quer que a voz dele saia, ele só faz sinal. Ele faz linguagem de sinais comigo aqui, mas ele falou que tá tudo ok. Aí estão os parceiros, a gente tem muito que agradecer a vocês, tenta fazer o melhor. Se tiver alguma coisa aí que a gente pode ser até que se enganou, acontece, pode acontecer. Informação muito, muito nova, né? E uma coisa que eu enfatizo para todo mundo em todo o treinamento. Você quer ser um bom reparador? Quer ser um bom profissional? Continua humilde, vai morrer estudando e a gente nunca sabe nada. Tá? Aquele que acha que sabe muito já começou a errar. Maravilha? Outra coisa, terminamos aqui, faz o download do material, anexa as suas informações lá na sua biblioteca, estuda, galera. Lê.
A hora de você estudar, de se inteirar do problema, ou melhor, desse novo sistema, não é a hora que você tiver com o carro quebrado na oficina. Essa é a hora, sem o carro, sem o problema, cabeça fria, pegar o macete, pegar o conceito, fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Valeu, abração a todos aí, espero que a gente se veja logo mais em treinamentos e por aí. E muito obrigado por tudo e pelo pessoal ter me ouvido aí. Valeu. O pessoal da Apta, o pessoal da TecnoHub agradece e o Bruno tem uma coisa para falar aqui, para mim. Tá lá nos primeiros slides o fluido recomendado para essa caixa. Vou voltar lá, deixa eu tentar voltar aqui e devagarinho a gente acha. Olha lá, fluido recomendado CVT NS3. Tá nesse slide aí, ó, que tá, eles estão vendo o slide, né? CVT NS3. Por enquanto, ele é um fluido original que está sendo comercializado pela Nissan. Eu não sei, vou falar real, porque a minha área não é de fluido, mas tem os caras aí, os fera de fluido, o Alexandre lá da Imperador do Óleo e outros tantos como ele, que talvez já tenha o correlativo. Mas tem que ter certeza, viu, galera? Tem que ter certeza mesmo. Porque não pode arriscar não, porque a Nissan fala que não é para misturar. Valeu, muito obrigado e até a próxima, galera.